Segundo dados do Ligue 180 da Central de Atendimento à Mulher, de janeiro a julho de 2025, foram registrados 594.118 atendimentos e 86.025 denúncias de violência contra as mulheres em todo o país. Essas denúncias foram feitas, em sua grande maioria, por ligação telefônica, 84,2%. Nesse mesmo período de 2024, foram feitas 83.589 denúncias de violência contra as mulheres. Isso representa um aumento de mais ou menos 3%, 2,9%. Mas por que é que ainda esses dados são tão alarmantes, né? Onde nós estamos falhando para mudar essa realidade? E a mídia? Qual é o papel, né, da mídia no enfrentamento a este problema? Mais que isso, como é que nós estamos desempenhando esse papel nos dias atuais? Para contribuir com essa reflexão e esse debate, eu, Andréa Trigueiro, recebo aqui nos estúdios da Universidade Católica de Pernambuco, Fábia Lopes, jornalista, advogada, pesquisadora e especialista em feminicídio, e Priscila Lapa, jornalista, advogada, cientista política e integrante da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco. Começa agora o TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação. Contamos também com uma rede de parceiros formada pelo Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Em 2015, foi promulgada a lei que incorporou a noção de que a violência de gênero é um fenômeno estrutural e de que as mulheres são mortas por serem mulheres, por sermos mulheres. Estamos falando da Lei nº 13.104, de 2015, e esse tipo de crime ganhou o nome de feminicídio, como conhecemos hoje. Importante lembrar que feminicídio é diferente de homicídio comum. O crime de feminicídio considera o contexto de discriminação, de dominação, de violação de direitos que marcam as relações de gênero, ou seja, o feminicídio está configurado quando a morte de uma mulher ocorre no contexto de violência doméstica ou familiar ou em razão do menosprezo ou discriminação à condição de mulher. No português bem simples, não se trata apenas de um crime contra a vida, mas de um crime com motivação de gênero, o que torna um crime de ódio. Bom, Fábia e Priscila, primeiro agradecer muito a presença de vocês. Gostaria de iniciar pedindo que vocês se apresentem, além do que eu já falei, para quem assiste a gente em casa. Vamos lá, vou começar. É uma satisfação para a gente estar aqui também, né, nesse bate-papo tão importante, né? Então, toda a minha trajetória, tanto como jornalista, cientista política, todas as minhas atuações também como professora universitária, sempre foram muito direcionadas também para essa questão comportamental, né, da sociedade. A ciência política é um pouco sobre isso, né, de como é que o comportamento humano gera relações políticas. E aí a gente não tem como fechar os olhos para esse fenômeno, né, que não é algo do passado, não é algo ultrapassado, não é algo de direita e de esquerda. Eu acho que isso é importante a gente puxar por esses viés. A gente está falando do básico, do direito humano básico, o direito à vida, e jamais a condição de ser alguma coisa deveria ser elemento motivador de qualquer ato de violência, né? Então, acaba que a gente, quando vai estudar a agenda da mulher na política, a participação, a representação feminina nas esferas de poder, né? Quando a gente discute lá no Sindicato dos Jornalistas as ações que devem permear de forma ética a atuação dos jornalistas, a gente não tem como fechar os olhos para esse fenômeno e assim, é sempre importante trazê-lo à tona e discuti-lo, né? Sim, é um prazer, Andréa, muito obrigada pelo convite. Aqui é minha casa também, a Unicap, assim me sinto, né? Eu fiz o meu curso de Direito aqui na Unicap e também me pós-graduei, né? Fiz o mestrado também aqui na Unicap. E a minha dissertação de conclusão do curso foi sobre o feminicídio, né?
Meu TCC também de conclusão de curso aqui nessa faculdade também foi sobre o feminicídio. Então, para mim é muito importante falar sobre esse tema, né? É um tema que não é novo. O que é novo na nossa sociedade é falar sobre ele, né? Mas a existência do problema sempre existiu, né? Na verdade, durante muitos e muitos anos no Brasil, né, foi inclusive autorizado pelo Estado, durante muitos anos, né? Foram 227 anos, enquanto o Brasil ainda era uma colônia portuguesa, né, em que tinha aqui no nosso país as ordenações filipinas. E ela permitia que os homens pudessem matar as mulheres, né, caso eles suspeitassem que estavam sendo traídos. Então, observe que não é um tema de hoje, é um tema muito antigo, né, e que a gente precisa sempre trabalhar, né, para que a gente um dia chegue ao patamar do feminicídio zero, que é isso que a gente deseja. E a minha trajetória, além de estudante do tema, né, eu sou militante feminista, né, que para mim é um título muito importante na minha vida, porque foi o feminismo mesmo que, eu digo que me salvou, né, do machismo e salva cada um de nós que está aqui todos os dias, né? É esse movimento que nos ensina a lutar por nossos direitos, não aceitar, né, o que está posto na sociedade como valores equivocados. Então, para mim é um prazer estar aqui falando sobre isso. Que bom. Eu queria que vocês, em 1 minuto, cada uma, falassem um pouco sobre como vocês hoje analisam, veem, eu sei que o tempo é curto, mas o programa começou agora. Mas como é que vocês analisam, como jornalistas e operadoras do direito, esse papel da mídia, né, diante do enfrentamento ao feminicídio? Está tudo bem, a gente está fazendo a tarefa de casa ou ainda temos muito a caminhar ainda? Eu acho que a gente tem um fenômeno na sociedade atual de superexposição das coisas, né? Então, eu acho que o debate, como ele tem sido posto, acaba que ele fica no meio de tantas outras coisas. Você liga um noticiário, vem milhões de notícias e entre elas está isso. Então, talvez a gente não esteja dando a gradação da devida importância, né, de como abordar melhor esse tema ou de forma mais aprofundada, para que ele não pareça só mais um fenômeno. Ele não é um fenômeno como a inflação, ele não é um fenômeno como a abertura de uma CPI no Congresso. Ele é um fenômeno que diz respeito à vida humana, à dignidade humana, e eu acho que a gente precisaria, talvez, colocar numa escala de valor mais importante, dar mais importância ainda ao tema. Você concorda, Fábia? Qual a tua... Concordo plenamente com Priscila, e ela traz uma ideia que eu achei bem importante, quando ela traz a ideia de que a mídia não aprofunda o tema, não é? Joga a notícia e aí ele só fala do feminicídio, né? De tantos que, inclusive, ainda são registrados, é muito ruim, né? Os números, nós temos ainda um número muito ruim do ponto de vista quantitativo, né? São muitas mulheres que ainda morrem por esse problema. E ainda há uma subnotificação, né, dos dados de violência, de um modo geral. Isso, dos dados de violência de uma maneira geral, a gente sabe que tem essa subnotificação. Então, a imprensa hoje, ela simplesmente divulga, não é? Mas e cadê também divulgar com mais profundidade tudo que tem sido feito para enfrentar o problema? Nós temos hoje uma rede de atendimento às mulheres em situação de violência que está nos governos, nas prefeituras, nas organizações de mulheres, né? Então tem muita coisa sendo feita para barrar isso. Agora, claro que a gente vai ter que trabalhar muito ainda durante muito tempo, porque durante muitos anos, muito tempo na história do Brasil, a gente teve um problema aceito não só pela sociedade, mas pelo Estado. E agora que a gente só tem 19 anos da Lei Maria da Penha, a gente só tem 10 anos da lei do feminicídio. Então, é pouquíssimo tempo para a gente constituir, né, uma força capaz de mudar a realidade. Mas a gente vai continuar trabalhando para isso. Muito bem. E você que está em casa assistindo ao TVDH, você conhece o Instituto Patrícia Galvão? Não? Então não sai daí, porque no próximo bloco tem o quadro Conexão TVDH. Vamos conversar sobre conteúdo midiático, feminismo, a partir do trabalho do Instituto. É bem rapidinho, a gente volta no instante. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição traz o tema A Cobertura Midiática e o Enfrentamento ao Feminicídio. Agora a gente acompanha o quadro Conexão TVDH. A repórter Janiele Azevedo conversou com Marisa Sanematsu. Ela é diretora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão. Acompanhe com a gente.
O Instituto Patrícia Galvão atua há mais de 20 anos aproximando mídia ao direito das mulheres. Convidamos hoje a diretora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão, Marisa Sanematsu, para falar sobre o papel da imprensa no combate ao feminicídio. Seja bem-vinda ao nosso programa, Marisa. O Instituto Patrícia Galvão foi criado há mais de 20 anos com o objetivo de contribuir para estimular e qualificar o debate público sobre a violência contra as mulheres no Brasil. Na época, assim como hoje, para pautar esse tema, isto é, para colocar esse tema na mídia, a imprensa precisa de dados novos e de especialistas de diversas áreas, como segurança pública, justiça, saúde, e especialistas que possam analisar esses números e contextualizar esse fenômeno, né, da violência de gênero de uma forma mais ampla. Os números dão a dimensão do problema, apontam a urgência, né, de enfrentar o problema, e os especialistas, com suas análises, fazem alertas e apontam caminhos para a elaboração de políticas públicas de prevenção da violência, de acolhimento das mulheres e de responsabilização dos agressores. Marisa, o Instituto Patrícia Galvão tem produzido dados importantes sobre violência contra as mulheres, especialmente o feminicídio. Como essas informações têm ajudado a qualificar a cobertura midiática e influenciar nas políticas públicas? O Instituto Patrícia Galvão monitorou e analisou a cobertura da imprensa brasileira sobre os crimes de feminicídio entre os anos de 2015 e 2016. A lei do feminicídio era recente e o que nós percebemos é que, apesar da quantidade, do volume de matérias sobre assassinato de mulheres, sobre feminicídio, a palavra feminicídio era praticamente invisível. Não se falava em feminicídio e também o noticiário era basicamente um noticiário policial, né, tendo como fontes boletins de ocorrência, né, os famosos BOs, e os profissionais da segurança pública, policiais e delegados, né. Hoje, nós sabemos que já houve muitos avanços, a palavra feminicídio já foi incorporada tanto no vocabulário da imprensa como da população em geral. A população brasileira sabe o que é um feminicídio e condena os feminicídios, né? Então percebemos que a imprensa avançou, mas ainda existem muitas matérias, reportagens que, além de focar só no aspecto individual, né, com essa abordagem policial, ainda desinformam, espetacularizam o crime, né? Então, ainda há muito o que avançar em termos de qualificar as coberturas da imprensa sobre feminicídio no Brasil. Os dossiês e plataformas digitais no Instituto reúnem dados, análises e entrevistas sobre temas urgentes. Como essas ferramentas têm sido utilizadas por jornalistas e comunicadores no debate público? Além dos nossos dossiês temáticos, né, sobre violência contra as mulheres, feminicídio, sobre violência sexual, nossas plataformas digitais oferecem para jornalistas, pesquisadores, ativistas, acesso aos nossos bancos de dados e banco de fontes, né? No banco de dados, na nossa plataforma Violência contra Mulheres em Dados, é possível acessar pesquisas de órgãos governamentais, de institutos privados de pesquisa sobre as várias formas de violência contra as mulheres, né? Essa plataforma está em constante atualização, assim como o nosso banco de fontes, né? Que permite acesso aos contatos de especialistas, né? Que podem
analisar, fazer comentários e recomendações, trazendo reflexões sobre o problema, né? E a intenção é sensibilizar gestores, legisladores, né, para o aperfeiçoamento das nossas políticas públicas e mobilizar, né, toda a sociedade para o enfrentamento da violência contra as mulheres. Marisa, a sensibilização de profissionais da imprensa é uma frente importante de atuação do Instituto. Como tem sido esse diálogo com os jornalistas e se há uma maior abertura para abordar o feminicídio com mais profundidade e responsabilidade? Ao longo destes mais de 20 anos, o Instituto Patrícia Galvão se tornou uma referência quando a pauta da imprensa é violência contra as mulheres, né? Tanto pela nossa produção e divulgação de pesquisas de opinião, mas também pelos nossos relacionamentos, né? Tanto com especialistas de diversas áreas, como também com profissionais de imprensa e comunicadores. Então, eu acho que o que nós temos é uma vontade de escrever, de comunicar sobre violência contra as mulheres, né, para contribuir para o enfrentamento desse problema. Então, o que a gente percebe da parte de jornalistas que nos procuram, desde aqueles que querem basicamente saber quando nós vamos lançar uma nova pesquisa de opinião, né, sobre o tema, como também em relação a trocar ideias sobre uma pauta, pedir indicações de fontes, né, trocar ideias sobre abordagens, né, interessantes que podem ser feitas para tratar dessa questão e levar informação, levar especialmente informações sobre direitos, né? O direito das mulheres a uma vida sem violência. Bom, como a gente acabou de ver na entrevista, né, muitas informações importantes para a gente, mas eu gostaria de saber o que vocês gostariam de destacar na fala dela. Priscila? Eu destacaria essa questão da importância do monitoramento influenciando a produção de políticas públicas. A gente sabe que tem um conjunto de ações, de questões que cotidianamente afetam a sociedade. O que é que faz com que o poder público pince aquilo ali no meio de tantas questões para dizer assim, isso é relevante, sobre isso eu vou me debruçar. Até recentemente, a gente fazendo algumas análises, a gente vai vendo o quanto de força discursiva precisa ter um fenômeno para que ele consiga interferir, porque muitas vezes a sensação, principalmente quando a gente olha para o poder legislativo, é que ele está ali vivendo uma vida à parte da sociedade, legislando sobre as coisas que lhes interessam, para depois isso ter algum tipo de reflexo na sociedade. Se por um lado as redes sociais trouxeram uma grande capacidade de mobilização da sociedade, elas criaram também muito ruído. Então o que de fato virou o tema do momento? O que é o tema do momento? Porque o legislativo vai ser impactado por isso, para ele parar e dizer, opa, eu estou sendo chamado, instado a agir, que nem deveria, ele deveria também provocar. Né? Se a gente elege representantes, era para que eles, dentro da sua atuação, olhando para as necessidades deles próprios, tivessem essa proatividade. Então, à medida que a mídia vai fazendo a cobertura desses fenômenos, da violência contra a mulher, especificamente do feminicídio, isso deveria levar à produção de uma agenda. Então, aí a pergunta é, o que é que tem acontecido nesse tipo de exposição temática pela mídia que não tem sido capaz e suficiente para impactar o legislativo ou até o próprio poder executivo? A impressão que a gente fica é que tudo que tinha que ser feito já foi. Já tem lei de Maria da Penha, já tem a lei do feminicídio, já tem, né, todo um modelo. A impressão também de que as medidas falham, que o Estado falha, e é como se a gente estivesse aceitando isso. O fenômeno não para de aumentar, os números são alarmantes. Em algumas épocas, especialmente, a gente fica com a sensação de que, meu Deus, é uma guerra civil. O que é que está acontecendo? E a clara inabilidade do Estado para lidar com isso. Mas até que ponto a gente tem levado o problema raiz para pautar o poder público? Para dizer, onde é que a sociedade tem pautado o poder público e dizer assim, o caminho é esse? Porque certamente solução tem, a gente sabe que ela passa por questões culturais, ela passa por questões orçamentárias, a gente não resolveu, né, na estruturação das redes de apoio. As secretarias da mulher hoje são presentes em quase todos os municípios, em quase todos os estados. É quase que a obrigatoriedade de um governante ter seu instituto ali, o seu órgão para tratar disso. Sem orçamento,
precisando pedir orçamento para outras pastas, esvaziado, é só simbólico, é quase que simbólico. Eu tenho uma mulher ocupando a secretaria, ponto, e aí? O que é que isso está reverberando, de fato, em política pública, né? Então, eu acho que a gente ainda precisa avançar muito em cobertura midiática para a gente embalar isso em política pública, dizer assim, o caminho que a sociedade quer é esse aqui, e isso poder impactar e mexer, né, com a classe política para que ela possa, de fato, solucionar as questões. E os gestores, né, também. Fábia. Perfeito. Eu queria falar um pouco sobre essa questão da popularização do termo, né, feminicídio. Quando eu estava estudando um pouco sobre o feminicídio lá na minha dissertação de mestrado, e foi justamente logo após a sanção da lei, em 2015, e aí a gente foi observar também quais eram, né, os pontos que já tratavam, né, quais eram os pontos da sociedade que já tratava o termo da maneira correta, não como um homicídio de uma mulher, mas sim como feminicídio. E a imprensa foi um dos setores que mais demorou. Não é? A justiça, a gente pode dizer que, em razão da necessidade de, inclusive, colocar, né, dentro das peças jurídicas o novo termo jurídico que estava ali e se adaptar àquela realidade, né, daquela qualificadora nova, que é a qualificadora do feminicídio, os termos jurídicos começaram a ter, as peças jurídicas. Mas a mídia ela demorou muito a incorporar, não é, essa terminologia como feminicídio, para mostrar que a mulher, ela morreu pelo fato dela ser mulher. Então, eu vi que demorou e até hoje a gente observa que não está 100% solidificado. Né? Você vê ainda, quando fala do feminicídio, tem um outro lado também, é acreditar que qualquer morte de mulher é feminicídio, e a gente sabe que também não é, né? Porque, como você bem colocou na abertura do programa, o feminicídio é quando ele, de repente, ocorre no âmbito das relações domésticas e familiares, né? No âmbito das relações amorosas, né? Entre homens e mulheres, e também quando há menosprezo à condição de mulher. Exemplo, o homem não tem relação nenhuma com a vítima, que a gente sabe que isso acontece muito, mas ele encontrou aquela mulher na rua, ele estuprou a mulher e matou. Ele não era amigo, ele não era namorado, ele não era nada daquela mulher. E ele cometeu o ato. Então, isso também é considerado feminicídio, porque, de repente, foi pelo fato dela ser mulher que ela acabou chegando, né, nessa situação. Então, a mídia precisa estudar um pouco, estudar mais o tema, né, e trazer debates como esse, para que todo mundo entenda melhor. Porque, por exemplo, uma mulher que morre, às vezes, digamos, numa briga de trânsito, ou então até pelo tráfico, né? A gente sabe que tem tanta mulher que hoje, por liderarem, inclusive, né, participarem do mundo do crime, elas também são mortas. E aí a gente também não pode considerar como feminicídio, a não ser que tenha outros elementos por trás. Então, assim, a gente precisa estudar o tema e, quando trazer a discussão, trazer da maneira correta. Eu queria, para fechar o bloco, perguntar, quando a gente fala de crimes contra as mulheres, assassinato de mulheres, feminicídio, as mulheres trans estão incluídas na lei ou elas estão incluídas em outra lei? Explica para quem acompanha a gente, porque já que você entrou nessa de educação, né, em direitos humanos, acho que essa dúvida também ela chega às vezes para a gente. Isso, decisões recentes do STF, né, e do STJ já colocam a ideia de que as mulheres trans, elas são, sim, mulheres e elas sofrem a violência de gênero tal qual as mulheres cis, como se diz hoje, né, as mulheres cis. Então, realmente é preciso mostrar que a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, também abarca as mulheres trans. E é preciso que isso seja dito e feito, porque é a condição que ela se encontra, é a condição que ninguém pode dizer para o outro o que ele é. Quem diz o que ele é a própria pessoa. Muito bom. Obrigada, Fábia, por essa explicação. Foi muito bom. Bom, gente, no terceiro bloco tem o quadro Fala Povo. A nossa produção foi até as redes sociais do programa para perguntar, na sua opinião, qual é o impacto da imprensa quando noticia casos de feminicídio? A gente confere já já as respostas. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre a cobertura mediática e o enfrentamento ao feminicídio. Agora vamos ver o que as pessoas disseram sobre o impacto que a imprensa causa quando noticia
os crimes, né, os casos de feminicídio, porque é a hora do quadro Fala Povo, com a produção de Ana Célia. Sofia Gueiros, ela disse: ainda há falha na forma como o feminicídio é noticiado, muitas vezes tratando como um crime comum. Isso enfraquece a informação e coloca mais mulheres em risco, já que a mídia deixa de cumprir seu papel de orientar e alertar a sociedade. Débora Reis respondeu dizendo: eu acho muito importante. Esse assunto sempre deve estar presente na mídia. As pessoas precisam entender a gravidade da situação, entender que o feminicídio é também um problema social, mas às vezes eu acho que as matérias são muito rasas sobre esse assunto. Elas parecem todas iguais. Ariel Lins disse: depende da forma como é noticiado. Existem casos em que a imprensa não expõe corretamente o agressor ou insinua que a vítima é culpada, contribuindo para culpabilizar a vítima. E agora, meninas, o que dizer do que as pessoas disseram, as mulheres responderam para a gente, né? É bem real isso, né? A gente fica sempre um pouco com essa sensação de que era qualquer mulher, a gente não distingue muito. Eu acho que quando as matérias não contextualizam, né, elas não trazem, dá a entender que a mulher sempre participa de alguma, ela foi descuidada, né? Estava na rua não sei a que horas. Isso, e aí, poxa, não sabia que esse indivíduo era violento, porque continuou se relacionando com ele, sempre deixa essa margem para pensar. Você pode ver nos comentários, né, pós a divulgação, principalmente aqueles temas de grande repercussão, e aí isso é muito comum, né? A gente sabe que o jornalismo ele também tem esse poder de agendar a discussão na sociedade, então tem aqueles casos de grande repercussão, quando envolve uma pessoa famosa, uma influência, alguém que, né, tem já essa característica de criar maior repercussão, e quando também, né, acaba, como a gente viu recentemente do namorado que, né, deu toda aquela quantidade de socos na namorada, e aquilo criou uma grande repercussão, mas dá a entender que é apenas mais um, né, assim, não tem, traz essa fragilidade da percepção das pessoas. E eu acho que fora isso, né, que como os participantes disseram aí no quadro, a gente fica muito em dúvida, né, se de fato qual é a punição? Aquilo vai até o acompanhamento, o que de fato aconteceu como desfecho daquele caso. Porque a sensação da impunidade, ela alimenta muito fortemente esse ciclo vicioso, né? Tem um slogan, né? Impunidade é cúmplice da violência, um slogan do movimento de mulheres, né? Que fala sobre isso. Pois é, e aí a gente fica, aquele caso repercute durante aquele momento, tais as estatísticas assim, tantas mulheres mortas no último mês, na última semana. E o que aconteceu com esses agressores? E as famílias, como ficaram? Esses contextos familiares, o que é que sobra daquilo ali? Eu acho que se a gente desse mais luz também aos desfechos, a gente conseguiria entender melhor, né, que se o Estado está cumprindo seu papel e ainda o que precisa ser feito, né? Exatamente nesse ponto que Priscila coloca, a questão do Estado, né, que tem feito, eu acho que seria importante cada matéria que trata da questão do feminicídio, né, também mostre o contraponto, né? Porque assim a gente sabe realmente que é um problema grave, mas existe aí toda uma rede de proteção que tem trabalhado muito e ela tem funcionado, não é? Se você observar, as estatísticas mostram isso, que as mulheres que morrem, né, vítimas, né, desse crime cruel, elas não foram mulheres que não denunciaram previamente. São mulheres que não acessaram as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. Não é? Então, existe toda uma situação que a gente quer estimular as mulheres a fazerem a denúncia, a buscarem proteção, porque hoje elas não estão mais sozinhas. Né? Antigamente tinha aquela história de que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Tinha aquela ideia de que o Estado não tinha o que oferecer, no máximo um BO, em que a mulher levava para casa e dizia, ó, você tem que ir na delegacia porque o delegado está lhe chamando. Hoje não é mais assim, não tem mais pagamento de cesta básica. Ou seja, tem uma série de questões que a mulher pode acessar hoje, que inclusive tira o agressor de casa. Uma das medidas protetivas de afastamento do agressor do lar é extremamente efetiva. As juízas deferem, os oficiais de justiça fazem a notificação do agressor e se ele não quiser sair, ele sai com a polícia, mas ele sai. Então, assim, existe todo um mecanismo. Não é? Tem um monitoramento eletrônico, a tornozeleira, que é para o homem ficar monitorado, não é? E tem a própria prisão preventiva, a prisão cautelar dele, caso ele, de repente, descumpra as medidas protetivas dadas anteriormente. Então, é preciso também que a imprensa noticie isso. Mostre para as mulheres que elas têm uma série de serviços que elas podem acessar
para, de repente, saírem da situação de violência e não chegar numa situação como essa. Parece que a mídia só noticia quando essas medidas elas falham, né? Enfatiza. Essa mulher já tinha pedido a medida protetiva e mesmo assim, aí é sempre essa ideia, sempre assim, mas mesmo assim o Estado falhou, mesmo assim não funcionou, então vai reforçando a ideia de que não adianta, de que não tem o que ser feito, é quase que a aceitação de que vai acontecer, né? Em qualquer momento vai acontecer. Eu acho que precisaria também mostrar o lado do que funcionou, das mulheres que conseguiram sair da condição de violência a partir dessa rede de proteção e se emanciparam e evitaram de ser a próxima vítima do feminicídio. Então, eu acho que a gente poderia dar esse contraponto para equilibrar um pouco mais o debate e mostrar que é preciso fazer. Ainda que haja falhas, é importante denunciar também quando falha e investigar por que falhou. Por que uma medida protetiva ela não funcionou? O que é que o Estado ainda não conseguiu abarcar? Né? E é importante também denunciar esse outro lado. E mostrar o caminho das pedras, não só para acessar os direitos, também como forma de encorajar essas mulheres, né? A partir do momento em que elas entendem que há uma estrutura, tanto de regras como estruturas físicas, né? Que garantem essa segurança, né, da vida dessas mulheres, às vezes até dos filhos ou das filhas, e isso também a gente não faz. Me chama a atenção nessas respostas, uma coisa que a gente tinha falado no primeiro bloco, sobre o quanto essas coberturas são superficiais, né? O quanto a gente, enquanto mídia, se limita a noticiar o fato, mas a gente não segue acompanhando, como a Priscila trouxe, monitorando, indo para os desdobramentos, né? Até quando a gente lança, faz uma matéria sobre uma política pública, um projeto novo, a gente não vai depois até o fim saber a ponta, né? O outro lado. Deu certo? Quantas pessoas foram beneficiadas ou não? A gente não faz isso. E alguns pesquisadores vão dizer que a busca pela audiência, e aí o crime tem mais audiência do que o monitoramento, inviabilizou essa imprensa que vai para o contexto, que vai, né, para as minúcias. Vocês concordam com isso? 1 minuto. Sim, eu acho que sim. Eu acho que a notícia ela sempre chama muita atenção, o fato em si, enquanto está quente. Foi o que a gente falou da grande repercussão, né? Nos primeiros momentos, todas as atenções se voltam para aquilo. Quando aquela página vira e você já vai para o próximo fato, parece que aquilo é só mais um acontecimento. É aquilo que a gente falou da banalização, a espetacularização, né? Você dá visibilidade, mas no momento que você dá o mesmo peso disso para qualquer outro fato da sociedade, é mais um fato. E as pessoas normalizam e a gente vai normalizando. Isso, eu acho que era um pouco isso que eu ia colocar um pouco agora, dessa ideia de que se a gente só faz essa noticiar bastante como é feito, né, a gente normaliza, a gente entra no padrão, como você colocou no começo, Priscila, de que vira mais uma notícia comum, como, por exemplo, a inflação ou isso ou aquilo. Então, é importante que a gente também, inclusive, tenha moderação, né, na exposição desses casos. A gente não precisa estar expondo os casos de maneira rotineira. Todo dia que de repente uma mulher assassinada é vítima de um feminicídio, a gente coloca na imprensa. Isso é desnecessário. Não é? Porque também você noticia quantos homens foram presos, quantos flagrantes foram feitos durante aquela semana, de homens que de repente também eram possíveis feminicidas. A imprensa não faz isso. Né, para saber quantos deles estão presos hoje, né, para justamente evitar que aquele feminicídio ocorra. Então, assim, não fica uma conta e uma receita adequada, equilibrada, né? Bom, mas é isso então, né? No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando as nossas convidadas vão responder a uma pergunta enviada por você, que acompanha o TVDH. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema a cobertura mediática e o enfrentamento ao feminicídio. Agora, no quadro Educar para os Direitos Humanos, o repórter Luiz de Castro traz a pergunta de Isadora Alves para a gente. Nos últimos anos, os casos de feminicídio têm ganhado mais espaço nos noticiários, revelando a dura realidade vivida por milhares de mulheres. A imprensa tem um papel essencial: informar, denunciar e provocar reflexão. Mas a forma como essas histórias são contadas pode influenciar diretamente a maneira como a sociedade reage.
E sobre este assunto, a estudante de jornalismo da Unicap, Isadora Alves, faz uma pergunta aos nossos convidados. Olá, meu nome é Isadora Alves e eu sou estudante de jornalismo da Unicap do 5º período. A minha pergunta é a seguinte: qual é o impacto da invisibilização de certos perfis de mulheres, como mulheres negras, periféricas e indígenas, dentro da narrativa midiática sobre o feminicídio? A gente agradece a Isadora Alves pela pergunta. Quem quer começar? Acho que eu posso falar um pouco sobre essa questão, porque assim, eu costumo dizer que nós vivemos num país, né, misógino, não é? E racista. Explica pra gente o que é misoginia. É o ódio às mulheres, né? É o ódio. O Brasil realmente é um país que coloca as mulheres no último lugar, não é? Nós somos os últimos lugares em tudo, né? Somos poucas na política, somos poucas em espaços de decisão, ganhamos menos do que os homens, não é? Temos um trabalho doméstico ainda extremamente excessivo. Então, e somos maioria, né? E somos maioria numérica da população, exatamente. Mas aí, do ponto de vista dessa construção social, nós realmente somos as últimas, né? E aí a gente pode dizer que nosso país, com toda essa construção, acabando no feminicídio como sendo o ápice, não é, do ódio dos homens às mulheres, a gente mostra como o Brasil realmente é um país que tem essa ideia de que as mulheres são seres inferiores ainda, apesar de que não seja dito, né? Mas não precisa ser dito. A gente sente, todas nós, né? Todos os dias a gente pode sentir algum ato em que nós sentimos a discriminação masculina, né? Então, diante disso, a gente também tem que observar que nós mulheres não somos iguais, né? Temos as nossas diferenças. Nós temos mulheres negras, mulheres brancas, mulheres com mais idade, com menos idade, mulheres com mais dinheiro, com menos dinheiro, não é? Então, diante disso, eu digo também que nós vivemos uma misoginia racial, porque se a gente observar, as mulheres negras são as principais vítimas do feminicídio no Brasil. Toda e qualquer mulher, independente da sua classe social, independente do valor que você tenha na conta bancária, independente do nível de estudo que você tenha, você pode ser vítima de feminicídio. Isso aí a gente já entendeu muito bem. Porém, do ponto de vista quantitativo, as mulheres negras são as que mais sofrem com o problema. E essa pergunta da Isadora é extremamente importante porque ela revela isso. É importante mostrar que as mulheres negras elas estão muito mais vulneráveis, né, a esse problema, até porque, do ponto de vista social, elas também são as mais vulnerabilizadas. São as que estão nas ocupações de emprego, de menor salário, não é? De menor importância para a sociedade, visto como de menor importância, né, na verdade. E é isso. Então, a gente precisa mostrar que as mulheres elas morrem, inclusive também pela sua diferença. Não é? Pelo fato de serem mulheres negras, elas têm muito mais possibilidade de chegar a ter um desfecho final de vida trágico, né? Sim, Priscila, essa invisibilização desses grupos de mulheres, na tua opinião, como é que isso impacta? Também nas políticas públicas, né? Isso acaba que são faces do mesmo fenômeno, né? Acaba que a gente hoje, graças a Deus, avançou em marcos normativos que direcionam, né? Dizer assim, ó, você precisa de público-alvo, a gente vê editais, programas sociais com esse recorte, justamente por é um reconhecimento, isso não é favor, é um reconhecimento de que esses grupos são mais vulneráveis. Agora, quando a gente olha do ponto de vista discursivo, ainda tem a resistência desse modelo majoritário, machista, de dizer assim, mas por que está fazendo diferente? A mulher é igual ao homem, é o mesmo discurso que tenta nivelar, neutralizar o feminismo como sendo algo específico de um grupo de mulheres histéricas que não têm o que cuidar na vida, que não são bem amadas, por isso que são feministas, né? E aí a mesma coisa para as políticas públicas, né? De você dizer assim, para que cota, para que... A discriminação já começa daí, sendo que a discriminação positiva ela é um mecanismo fundamental de promoção de igualdade, de equidade e de garantia de direitos, né? Então, quando a gente torna invisíveis essas mulheres no discurso e finge que o fato de ser mulher é tudo igual, a gente precisa ter ainda essa sensibilidade de perceber que não, e que quanto mais vulnerável do ponto de vista social, desses outros recortes, mais vulnerável aquela mulher é, porque ela conta com uma rede de esclarecimento menor, ela não pode sair do lar, como muitas vezes é uma mulher que tem uma condição. A gente viu, né, vários casos de celebridades, mulheres brancas com um status social
muito alto que simplesmente denunciam e conseguem se retirar daquele contexto. Ou Não é retirar o sujeito, né? retirar, Da acionam casa. advogados, resolvem isso com um certo distanciamento. Não significa que sofram menos, não significa que não são vítimas também, são vítimas igualmente, mas com uma condição de sair do processo de violência mais, né, robusta do que uma mulher que ela não tem opção, ela está ali, se ela sair, ela tem medo do que aconteça com os filhos, ela não tem uma renda e toda essa condição de vulnerabilidade que a torna alvo preferencial, né, dessa política, né, dessa questão machista da sociedade. E é importante também frisar, né, que as mulheres negras, as mulheres periféricas, elas passam por várias violências que atravessam elas e não atravessam as mulheres brancas, além da violência de gênero. Então você vai ter, né, mulheres negras, mulheres periféricas com subempregos, com subsalários, elas são vítimas do racismo, além das questões do machismo. As políticas públicas de Estado alcançam menos essas mulheres negras e periféricas, alcançam as mulheres as mulheres brancas de uma maneira diferente, como as mulheres, principalmente da periferia, não é? A periferia é um lugar de ausência de Estado e de educação, saúde, transporte, enfim, segurança de qualidade. E aí não apenas as violências de gênero, mas outras violências também atravessam essas mulheres sobremaneira, e aí isso se chama interseccionalidade. Quem tiver interesse nesse tema, vale a pena buscar entender, porque a gente está falando de feminicídio de um modo geral, mas como a pergunta vem nesse recorte, eu acho importante frisar esse aspecto, né? Fábia colocou um pouco isso, e Priscila também. Para que haja políticas públicas que alcancem essas mulheres, a gente realmente precisa caminhar, porque as negras e periféricas sofrem muito mais. Se nós precisamos de ações afirmativas, né, que afirmam os nossos direitos negados historicamente, as mulheres negras e periféricas, o Estado brasileiro tem uma dívida com elas ainda maior, né, em função dessas múltiplas violências que atravessam essa mulher. Bom, depois do intervalo tem o 5º e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. A gente volta em instantes. Chegamos ao 5º e último bloco do programa TVDH, que nesta edição fala sobre a cobertura midiática e o enfrentamento ao feminicídio. Recebemos Fábia Lopes, que é jornalista, advogada, pesquisadora e especialista em feminicídio, e Priscila Lapa, que é jornalista, advogada e cientista política. Bom, a gente está encerrando o programa, infelizmente, e aí eu queria aproveitar a vivência atual de cada uma para entender alguns aspectos. Por exemplo, Priscila, ela é integrante da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas, e eu queria saber, Priscila, como é que essa comissão pode contribuir para uma imprensa promotora e protetora dos direitos e não violadoras quando o assunto é feminicídio? É para isso que existe a Comissão de Ética, né? Para ficar ali vigilante aos casos em que há, né, essa violação do Código de Ética da profissão, que trata também dessa questão da violação dos direitos humanos. Mas é uma instância que precisa ser provocada. A gente não tem um poder ativo de ir atrás e dizer, eu observei aqui uma violação. A gente precisa ser provocado a se pronunciar e tomar os encaminhamentos cabíveis. Mas a gente pode ter um papel ativo de chamar a sociedade para fazer isso. O papel é da sociedade, é uma instituição que serve à sociedade brasileira, à sociedade pernambucana, das pessoas entenderem que tem canais, isso pode ser feito pelas mídias sociais do próprio sindicato, pode ser feito por e-mail, pode ser anônimo, pode ser identificado, de dizer que percebeu, que assistiu, que, né, flagrou ali uma violação, principalmente, infelizmente, na mídia menos oficial, nos blogs, nas mídias interioranas. A gente percebe mais denúncias nesse sentido, mas a sociedade precisa estar vigilante, trazer isso, né, para o âmbito da nossa atuação, para que a gente possa atuar, fazer os encaminhamentos, e tem resultado. É algo que tem conseguido resultar. Assim, a gente não busca a punição, mas a gente busca a correção e um jornalismo que seja mais eticamente comprometido com a sociedade. Maravilha. Fábia, você hoje é coordenadora da mulher do município de Camaragibe, que fica na região metropolitana do Recife. Então, como parte da estrutura do Estado, na tua opinião, como é possível
mediar um diálogo entre mídia e a estrutura do Estado para que a cobertura seja mais honrosa, mais respeitosa. Exatamente, André. Eu acho que a gente precisa fazer isso. A imprensa deve buscar, né, os organismos de políticas para as mulheres de uma maneira geral. Nós temos hoje a Secretaria da Mulher do Estado, nós temos, cada município tem o seu organismo de política para a mulher e eles podem ser também pautados, pela mídia, para perguntar o que está sendo feito naquele município ali no âmbito do enfrentamento da violência contra a mulher. Por exemplo, em Camaragibe, hoje nós temos feminicídio zero há mais de um ano, em razão de todo um trabalho que está sendo feito. Apesar de não ter uma delegacia da mulher específica no município, nós temos uma sala de acolhimento à mulher em situação de violência dentro da delegacia distrital que fica lá no município. Nós temos a Brigada Maria da Penha, feita pela Guarda Municipal. Nós temos também o Centro Especializado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Então, ou seja, é uma série de serviços que faz com que a mulher se sinta segura para buscar ajuda. Não é? Então, muitas mulheres também são encaminhadas para o serviço de abrigamento, que é um serviço estadual. Então, a imprensa precisa entender a rede. Toda essa rede, qual o papel da delegacia, qual o papel do judiciário nisso tudo, qual o papel do Ministério Público, da Defensoria Pública. Tem vários órgãos envolvidos nesse trabalho de enfrentamento. E pode ter certeza, é um trabalho diuturno, não é? A gente trabalha 24 horas buscando a melhoria e trazendo resultados, né? Então, eu acho que é preciso mostrar isso, mostrar não só a mulher que chega a ser vítima do feminicídio, mas mostrar todas aquelas outras que realmente, através de um trabalho efetivo, têm conseguido levar a sua vida longe da situação de violência. Muito bom. Eu queria dar um depoimento rápido para a gente, infelizmente, encerrar o programa. Fábio, eu acho que do início do programa se autodeclarou feminista, né? E a gente sabe que existe uma contrapropaganda absurda em relação ao feminismo, promovida pelos homens, em grande escala. E eu lembro que eu também fui me construindo uma mulher feminista a partir do caminhar com outras mulheres feministas, especificamente do Centro das Mulheres do Cabo, onde eu faço parte da diretoria. E foi nesses espaços que, primeiro, eu entendi violências que eu sofri, inclusive abuso sexual, que eu não tinha lido dessa forma. E foi onde eu encontrei esse ninho que fortalece, que cuida, que promove a autonomia, o protagonismo feminino e o enfrentamento dessa violência. Eu lembro que uma vez um jovem disse a mim, a partir de um comentário dele machista, horrível, ele falou, você precisa entender o meu lado. Eu falei, olha, o machismo a gente não entende não, a gente enfrenta ele. Então agradeço às mulheres feministas que me acolheram, que me ensinaram, agradeço a vocês pela vinda, pela conversa amável de um tema tão ruim, tão duro, mas que precisa falar enquanto não houver feminicídio zero, A gente precisa ter isso em mente, porque nós estamos sendo assassinadas ao longo dos séculos, isso é inadmissível. Meninas, muito obrigada, contem com o TVDH, espero que de outras vezes a gente possa conversar novamente. Conte com a gente, eu adorei estar aqui. Eu também, muito obrigada e estamos abertas a próximas oportunidades, outros temas, estamos prontas. Tá bom. Bom, o TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação. Contamos também com uma rede de parceiros e essa rede é formada pelo Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões, anota aí, @programa tvdh.unicap. Estamos também no YouTube e você pode procurar o TVDH em alguns canais que estão disponíveis, como o da Cátedra de Direitos Humanos, da Unicap. Lá também tem edições anteriores do nosso programa, sempre com o tema dos direitos humanos. A gente te agradece pela companhia e até a próxima.